Vamos fazer uma prece por nós mesmos. Por união. Mestre, que sejamos unidos aos nossos amigos e familiares. Que não venhamos a ser motivo de discórdia e de dissensão. Auxilia-nos a ceder em nossos pontos de vista conflituosos e a renunciar à ambição desmedida. Conscientiza-nos de que a paz com aqueles que amamos diz sempre mais respeito a nós do que a eles. Que tomemos a iniciativa da concórdia e do diálogo. Acalma em nossos corações os sentimentos que extrapolam, impedindo-nos a boa convivência. Não queremos ser causa de enfraquecimento moral do grupo familiar que integramos. Livra-nos de promover qualquer intriga. Senhor, sob pretexto algum, que não sejamos causa de divergência com ninguém. E assim seja. Agora, a palavra está da nossa amiga Carla, que faz a exposição doutrinária da tarde. Boa tarde a todos. O nosso tema hoje é paciência. Eu queria pedir para vocês um pouquinho de paciência, para não ouvirem porque a voz. Não sei por que nós não vamos pegar uma peça muito calor, a gente não se vai desfrutar. Mas enfim, com certeza nós vamos conseguir concluir o nosso objetivo, que é levar a mensagem do nosso trabalho. Com essa mesma paciência e serenidade, possamos nos sentir assim, agraciados e abençoados com os bons amigos espirituais. A paciência está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Tem o título: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Apenas como uma observação, alguém nos perguntou por que quando falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre colocamos que é por Allan Kardec. É porque, na verdade, ele não é o autor do livro. Então, é uma explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, foram ensinamentos dentro das morais do Cristo, colocadas à luz do Espiritismo e explicadas por Allan Kardec. Por isso que nós temos as obras básicas codificadas por Allan Kardec. E ele começa nos dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor deste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, sermos pacientes diante da dor é quase que exigir de nós um milagre. Nós não nos sentimos assim preparados para essa paciência toda. Mas, como nós também sabemos que estamos aqui nesse mundo que é dispenso de provas, não podemos querer que a vida seja um mar de rosas e de alegrias. Quando nós entendemos, compreendemos que este mundo é dispersão, é porque nós já concluímos, ou já aprendemos também, que todos nós estamos em processo evolutivo. E todo espírito que se encontra em expiação, ele vem de um outro planeta para passar por esse novo processo de expiação. Para resumir assim, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, o mundo
Porque quando estávamos no outro planeta, persistimos no mal. E estávamos obstruindo o trabalho daqueles que desejavam ser bons, ser melhores. Então nós fomos retirados de lá e enviados para a Terra. Por que expiações? Porque aqui ainda se encontram as dores humanas, as intempéries da natureza e os sofrimentos. Então nós estamos aqui por quê e para quê? Por quê? Para evoluir e para, junto com todas essas dores, todas essas dificuldades, estimularmos a nossa inteligência e o nosso lado. Ou seja, são as dores e as dificuldades que nos colocam a trabalho da nossa moral e da nossa inteligência. Aí nós passamos a entender o porquê da paciência. Sem ela, nós não vamos estimularmos a nossa bondade e a nossa inteligência. Então nós temos que ir à luta, nós temos que trabalhar. Vai depender muito mais de nós do que de Deus. O que é paciência? O que significa a palavra paciência? Uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, a qualquer hora ou em qualquer lugar. Ou seja, temos muito que aprender. O exercício dessa paciência, diante de qualquer dificuldade, a qualquer hora, em qualquer situação, requer algo de nós que se chama disciplina. Está diretamente relacionado à tolerância. E isso é um exercício diário. Paciência e a dor. Emmanuel nos diz que toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Por que ele diz isso? Porque a dor física, ela vem e passa. Nós tratamos, tomamos um remédio, pode demorar um tempo, mas uma hora ela vai passar. Agora, a dor que está na nossa essência, a dor moral, essa é porque é essa que vai nos fazer evoluir moralmente. É essa que vai ser levada conosco para as nossas diversas existências. O nosso processo de espírito evolução. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E é só a dor espiritual, bastante grande e profunda, para promover o luminoso trabalho do perfeccionamento e da evolução. O livro Consolador, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 2.5. Tem por item 2.5.1, a dor na questão 239. Então vejam que tanto o Evangelho como o Espiritismo, o livro Consolador, nos falam da paciência relacionada a Deus e de como trabalharmos essas questões. Sem disciplina, nós não conseguimos. Emmanuel também nos diz que a paciência é a exemplificação da alma, a exteriorização da alma capaz de aprimorar em si o máximo de amor e, através da exemplificação, compartilhar com os outros. Quando nós temos disciplina diante da nossa dor, diante das nossas dificuldades, nós conseguimos emanar um amor, uma compreensão desse sentimento, que nós passamos a perceber
também dificuldades. E aí nós vamos eliminando o egoísmo. E vamos estimulando a virtude da caridade. E vamos percebendo, trabalhando junto com a dor do outro, que nós vamos buscando respostas às nossas dificuldades. E tendo paciência com o outro, nós vamos descobrindo como sermos tolerantes para conosco. É complicado nós falarmos sobre isso. Porque se nós somos, muitas vezes, impacientes com aquilo que diz respeito às nossas vidas, onde e como nós vamos buscar paciência para compreender e ajudar o outro? A nossa dor é muito mais importante. As nossas dificuldades são sempre maiores do que as dificuldades. Nós não temos humildade diante da dor. Nós passamos e fingimos que não percebemos. E a caridade material, ela é fácil de ser praticada. A gente se desfaz daquilo que está ocupando espaço, de certa forma a gente se livra. Mas a caridade moral, ela requer tempo, ela requer paciência, ela requer tolerância. E às vezes nós não temos isso. Principalmente hoje em dia. Nós estamos todo mundo seguindo o mesmo lado. Poucos de nós aproveitaram de forma produtiva esses quase 60 dias. Alguns nem sequer perceberam que eles passaram. Nós estamos assim, podemos dizer, ocupados excessivamente com o vazio de uma vida tumultuada. As nossas vidas estão passando. Nós estamos atropelando, impacientes por algo que nós sequer sabemos o que queremos. Nós estamos ansiosos, queremos alguma coisa, ou seja, uma conquista material, ou seja, melhora na nossa saúde. E às vezes essa ansiedade de melhorarmos a nossa saúde, nós só adoecemos mais. Porque nós vamos alimentando essa ansiedade de nós não buscamos de nós a segurança, não buscamos o apoio espiritual que muitas vezes é o que nós necessitamos para a cura da nossa vida. Nós apenas, por impaciência, nos sentimos injustiçados. E aí não queremos nem conversar com Deus ou com alguém que vem nos trazer essa ideia de que Ele pode nos ouvir. Rezar então para que estou com pressa, conversar sobre Deus para mim. E aí nós vamos levando essa vida regulada e ao mesmo tempo excessivamente ocupados e ao mesmo tempo uma vida vazia de valores, de principalidades. Estamos nos atrasando na nossa evolução. O Evangelho nos diz: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, como comentávamos. Outra, porém, muito mais penosa, consequentemente muito mais adequada, a de perdoarmos o que Deus colocou no nosso caminho para ser um instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Ou seja, a paciência da qual nos fala o Evangelho está relacionada com o conceito de caridade, de indulgência, a benevolência. Poucos de nós, pouquíssimos de nós, sabemos praticar isso. Essa tolerância que nós alimentamos diariamente em relação ao outro, às vezes começa dentro de casa. É intolerância
tolerância em todos os sentidos das nossas vidas. Estamos intolerantes. Existe algo até que, quando a gente assiste hoje nas redes sociais, achamos graça. Mas se pararmos para refletirmos, de graça não tem nada, de engraçado não tem nada. O pai que vai à escola para reclamar que a filha está sofrendo bullying. E a professora pergunta para ele, entre os dados da filha, quem é a sua filha? E ele, numa janela que está no pátio, ele responde assim, aquela gorducha com olho, virolha que vai passando. Então veja que o olho começa dentro de casa. Mas nós achamos graça. Isso é intolerância. Nós fazemos isso dentro de casa. Nós criamos esses apelidos dentro de casa. E aí, isso, obviamente, gera uma consequência fora das nossas quatro paredes. E às vezes nós não compreendemos. Nós não conseguimos entender, nós não temos mais paciência para dialogarmos em família. E queremos que fora da nossa casa alguém nos compreenda. Às vezes fica difícil. Quando a harmonia não se dá no contexto familiar, que são os instrumentos que Deus colocou no nosso caminho para nos colocarem à prova da paciência, como que nós vamos buscar isso fora? Se nós vemos hoje filhos, irmãos, brigando por uma herança de pais que ainda nem morreram. Costuma-se dizer no direito que não existem herdeiros de pais vivos. Mas já encontramos, sim, filhos capazes de se livrarem dos pais para ficarem brigando por esse dinheiro, por esse dinheiro. Somos intolerantes. A falta de paciência com aqueles que estão doentes, estão envelhecendo, que nos deram a vida, o nosso bem maior. E nós os desprezamos na hora que eles mais precisam de nós. Os descartamos. Logo para recebermos aquele estado de óbito e botarmos a mão na pensão, no dinheiro, nas rodas. Nós somos assim. Como bem nos colocou a Yara, estamos naquela palestra sobre que não podemos servir a Deus e a mãe. Como nos colocou Luiz Paulo, nós ainda dissimulamos planos de vingança na nossa vida. Nós somos intolerantes e impacientes, porque ainda alimentamos os vícios do egoísmo, da vaidade do mundo. Mas tem algo de bom nós estamos aqui. Estamos dispostos a mudarmos, se tivermos paciência. Porque nesse novo mês que está começando, nós já chegamos aqui olhando o relógio. Porque estamos preocupados que temos que buscar um filho, neto, sobrinho, no colégio, e eu quero receber paz. Quanto tempo será que eu vou ficar falando lá na frente? Nós temos paciência para o aprendizado. Nós achamos que o minuto seguinte da nossa vida é o mais importante. E deixamos passar batido às vezes. O mais importante, que é o aprendizado que vem através do estudo e através da palavra do Evangelho. Independente de quem a esteja colocando. Às vezes, ela é muito mais importante, tem muito mais valor para nós como aprendizado do que o passe propriamente. Porque o passe nós já estamos recebendo aqui. Quando nós adentramos ali, nós já estamos recebendo, já estamos sendo abraçados. Cada um de nós tem um espírito que nos guarda, que nos observa pacientemente e que sabe das nossas mais íntimas
nós precisamos? Serenar, apenas serenar. E deixar que eles trabalhem nesse paciente, sem pressa. Isso é trabalharmos a nossa essência. A dor vai ser melhorada. As dores da alma vão ser aliviadas. E as dores do corpo, quando nós saímos de mim. No poema Sete Virtudes, a paciência é uma dessas 7 virtudes citadas. É um poema épico. Preste atenção na data. 405 escrita pelo escritor latino Prudêncio. E esse poema, ele nos fala que a paciência somada à serenidade e à tolerância nos traz a paz. O nome desse poema, que é disciplina aqui, no latim significa a batalha da alma. Então ele já falava sobre isso. Essa batalha constante do nosso interior entre os vícios e as virtudes. E a paciência vem citada nos quase 1000 versos desse poema, no ano 405. E nós ainda continuamos aqui, tentando descobrir como sermos pacientes com Deus, lutando com os nossos vícios. Ainda continuamos com essa batalha na nossa vida. A nossa pressa diária é maior do que a nossa paciência. A nossa intolerância com o tempo é maior do que a nossa necessidade de ser pacientes. E será que nós queremos continuar aqui nesse mundo de expansão? Ultimamente ouvimos tanto falar da transição do planeta. Mas se não houver a nossa transição, o mundo não vai mudar. A Terra, propriamente dita, como um planeta, como estrutura física, irá mudar. Porque tudo muda. A lei de Deus, ela é imutável. Mas nós vamos aproveitar essa mudança somente se nos melhorarmos. Senão, daqui seremos exilados para outro planeta. Sempre terá um planeta de esperança. E nós queremos ir para o outro. Queremos ir para o mundo de regeneração. Então, vamos trabalharmos a nossa paciência, a nossa tolerância, vamos aproveitar aqueles que estão conosco. Vamos fazer de cada dificuldade uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Vamos colocar no máximo do nosso. Em relação à tolerância, em 1763, Voltaire criou um tratado sobre a tolerância. E entre tantas intolerâncias daquela época, ele citava as leis romanas, as lutas entre os ditos cristãos, católicos e protestantes, e tantas outras coisas, tantas outras barbáries que aconteciam naquela época. E ele finalizava esse tratado dizendo assim: há um Deus que depois dessa vida passageira, em que tanto o ignoramos, em que em seu nome cometemos tantos crimes, se dignará consolar-nos de tantas horríveis aflições. Vejam o que nos leva a refletir essas duas datas. Um poema que nos fala da paciência e um tratado sobre a tolerância de 1760. E nós continuamos ainda tolerantes e impacientes. Quantos anos mais precisaremos para observarmos a importância do estudo que o Evangelho nos traz? Sede pacientes. Aí o Evangelho nos diz: coragem, irmãos, tende em Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós,
nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado de fortalecer o vosso. Sede, pois, pacientes e sede cristãos. Essa palavra resume. Sede cristãos. A paciência com humildade nos leva a um mundo cristão. Falamos aqui outra vez, Chico Xavier. O senhor Adelino da Silveira, no livro Kardec Prossegue, nos traz um relato muito interessante sobre a paciência de Chico Xavier. Quando ele conta que no grupo espírita da prece mundial havia, naquelas noites em que o estudo se estendia a madrugada dentro, um ser que visitava o Chico Xavier. Sempre estava lá. Mas que poucos queriam contato com ele. Porque ele era uma pessoa, digamos assim, de belezura, cabelos caracolares, cheirava mal, andava descalços, os pés todos rachados, talvez nunca tenha calçado um sapato. Na boca havia apenas alguns topos de dentes. Tinha um hálito espiritual. E ele observava aquela pessoa, e entre tantas as pessoas que ele observava, ele dizia que ele conheceu muita gente. Conheceu gente boa, gente quase boa, gente mais ou menos boa e gente menos boa. Mas essa figura era cativante. Embora ele também conte que nunca viu espíritas tão caridosos, porque como esse cidadão cheirava mal e tinha roubado, todo mundo dava um troquinho para ele sair e comprar um doce, porque ninguém queria ele comprar. E ele ficava naquela fila, esperando a hora de estar mais perto de Chico Xavier, assim como milhares e milhares de pessoas. Todos queriam, na hora do despedida, poder chegar perto daquele homem que tanta luz compartilhava. E quando o Jorge chegava perto do Chico, esse era o motivo, seu Adelino disse que ficava se perguntando por que o Chico perdia tanto tempo com ele, às vezes 15, 20 minutos, enquanto que as outras pessoas mal tinham tempo de beijar a mão. Tempos depois ele foi entender que somente o Chico seria capaz de conversar com ele 20 minutos. Então, enquanto o Jorge esperava no fila, ele tinha um sorriso nos lábios e uma luz nos olhos, que muitas vezes essa espera foi traduzida em lágrimas. Ele ficava lá esperando. Quando chegava a sua vez, o Chico lhe perguntava: Jorge, meu amigo, como vai a vida? Ele respondia: a vida é uma beleza, tio Chico. Ele morava tão longe do grupo espírita da prece que o Chico perguntava para ele como foi a viagem. E ele dizia: foi bom. Eu vim olhando as flores no caminho que Deus plantou para enfeitar e alegrar as nossas estradas. E Chico perguntava a ele: o que você mais gosta de observar, Jorge? E ele dizia: ah, tio Chico, o azul do céu. Às vezes eu acho que o Senhor Jesus está me espiando por trás de uma nuvem. E o Chico seguia conversando com ele, e ele relatava como tinha sido o seu dia. E aí o Chico, além da ansiedade das pessoas querendo que aquela conversa terminasse, o Chico dizia assim: agora o Jorge vai declamar umas poesias para nós. Seu Adelino se virava na cadeira. Quando achava que estava terminando, o Jorge declamava.
declamava 2, 3, 4 poesias. E o Chico dizia assim: agora, para terminar, declama aquela da menina, aquela que eu gosto. O Jorge perguntava: qual, tio Chico? Aquela da menina que você vai roubar. E ele dizia: ah, tio Chico, já lembrei. Então, ele amontoava o único botão do seu paletó de casimiro, surradinho. Arrumava a borda da camisa, colocava as mãos para trás, como uma criança que vai declamar um poema no primeiro dia da escola. E dizia assim: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus não te leve de domingo para segunda. E todo mundo ria. E o Chico achava engraçado. E o Jorge ria também. Só que ao sorrir, ele cortava e sangrava o lábio machucado, rachado da pele ressecada. Então, quando ele ia se despedir do Chico, o Chico dava-lhe um dinheirinho que ele botava na bolsinha de pano que ele amarrava, já com os doces e um refrigerante que ele já havia abrido. O Chico pacientemente abriu os braços e ele não abraçava, ele se jogava por cima do Chico. E nunca ninguém viu o Chico se recuar ou ter um impulso de não chegar perto dele. Beijava-lhe a mão, mesmo retribuindo. Beijava o rosto do Chico, o Chico beijava as suas faces. E nunca limpou os seus. Seu Adelino conta que, às vezes, quando terminava as reuniões, quando voltava para casa, os amigos molhavam uma toalha e limpavam aquela mancha de sangue que tinha ficado do beijo, que carinhosamente eles apelidaram de um beijo do Jorge. O seu Adelino ficava se perguntando por que nunca levou para aquele cidadão o par de sapatos, uma camisa nova. Sempre estava por fazer isso, mas nunca fazia. Aí ele lembrava das palavras do apóstolo Paulo que dizia: faço bem enquanto quero. Não havia mais dele. Jorge dizia. E o Chico contava a eles que o Jorge foi levado para alçar os voos dos céus pelos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que o acompanhou. Eles então passaram a compreender que somente o Chico Xavier teria a paciência de abraçar aquele cidadão, com cheiroso, com uma lágrima, mas que nunca abriu a boca para reclamar dele, que ainda compartilhava tudo que reinava no irmão reinava e as crianças dele na família. A ciência é a caridade e a humildade. E a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar de si mesmo menos. É um espírito de autoexaminação. É a coragem do coração necessário para subjugar tarefas que são difíceis, tediosas ou humilhantes, e graciosamente aceitar os sacrifícios amorosos. O nosso coração possa se mexer de uma paciência carinhosa e humilde. Que você não Vamos agora orar por todas as pessoas cujos nomes colocamos nas nossas lutas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Diante do próximo, Senhor, auxilia-nos a ver e a aceitar no próximo, seja ele quem for, o irmão que segue ao nosso lado, o companheiro a quem em quaisquer circunstâncias nos cabe estender a mão, como nos estendes as tuas. E jamais venhamos a nos considerar superiores a quem quer que seja.
Ensina-nos a amar o companheiro de jornada como tu mesmo nos amas, ao ponto de não hesitares em te sacrificares por nós. Porque, Senhor, haveríamos de te considerar nosso irmão, negando aos outros idêntica condição em relação a nós. Somos todos filhos de Deus, que nos ama e protege sem privilégio algum. O outro, em verdade, é nosso instrumento de elevação espiritual, a parte que de nós se desgarrou e a qual deveremos nos unir. Ignorar o próximo em suas necessidades e aspirações seria ignorar-nos profundamente em nossas carências. E assim seja.